Quando aquilo aconteceu, não era mais só sobre mim. Era como ver tudo por um outro ângulo. Eu vi a terra pequena girando em silêncio, sem som, sem voz, só movimento denso. De longe parecia até tudo perfeito, mas quando cheguei perto, senti o peso no peito. Era vida pra todo lado, mas pouca presença. Muita correria, pouca consciência. Corpos andando em rota automática, repetindo o padrão numa prisão programática. Vi a gente acordando sem saber pra quê, dormindo cansado sem nem viver, correndo atrás de algo que eu nunca alcance, esquecendo no caminho a própria essência. Vi a gente cheia, mas completamente vazia, buscando sentido em coisa que não preenchi. Quanto mais tinha, mais faltava algo, um buraco interno que não se fecha com palco. Eu vi a gente e doeu em mim, como se fosse um espelho sem fim, vivendo como se fosse normal, mas carregando um vazio existencial. E mesmo assim ainda tem luz, mesmo quando tudo confunde e seduz, porque no meio de tanta distração ainda pulsa a vida no coração. Eu vi dor sendo escondida em sorriso, pedido de ajuda vindo sem aviso, olhar perdido no meio da multidão e pouca escuta pra estender a mão. Vi a mente presa em comparação, se medindo por validação, se cobrando por não ser igual, um padrão inventado superficial. Vi vício virando fuga constante pra não encarar o vazio gritante, álcool, excesso, qualquer distração, só pra não ouvir o próprio coração. Vi gente boa se achando um insuficiente, influência vazia moldando a mente. Vi luz se apagando aos poucos num sistema que adoece até os poucos. E o mais pesado que deu pra entender é que ninguém ensinou a gente a se conhecer. Todo mundo tentando sobreviver, mas quase ninguém aprendendo a viver. Eu vi a gente e doeu em mim, como se fosse um espelho sem fim, vivendo como se fosse normal, mas carregando um vazio existencial. Mas mesmo assim ainda tem luz, mesmo quando tudo confunde e seduz, porque no fundo em qualquer condição ainda existe verdade no coração. Mas no meio disso eu vi algo diferente, pequenos pontos acesos entre a gente. Gente que sente, mesmo ferida, gente que ainda escolhe a vida. Vi quem caiu, mas levantou, mesmo sem apoio, continuou. Vi quem chorou, mas não se perdeu, porque algo dentro ainda respondeu. Vi amor surgindo onde não tinha espaço, um gesto simples mudando um pedaço. Vi consciência começando a despertar, mesmo sem saber exatamente onde chegar. E foi ali que tudo fez sentido, nem tudo que parece perdido tá perdido, porque enquanto algo dentro continuar, ainda existe caminho pra caminhar. Não é aparência nem posição, é algo mais fundo, é percepção. Enquanto isso ainda existir, ainda existe chance de reconstruir. Eu vi a gente, entendi então que não é o fim, é transformação. Mesmo perdida na direção, ainda existe luz no coração. E não importa o quanto caiu, nem o quanto se perdeu ou fugiu, se ainda sente, ainda dá, ainda existe um caminho pra voltar. Eu vi tudo de um jeito que não dá pra explicar, sem filtro, sem máscara, sem tentar disfarçar. Vi a dor crua que a gente esconde bem, entendi que no fundo todo mundo quer ir além. Ninguém quer viver assim de verdade, preso em padrão e em ansiedade, correndo sem saber pra onde vai, tentando ser forte quando tudo cai. Mas existe algo que não foi quebrado, mesmo depois de tudo que foi enfrentado. Algo que continua aí dentro, mesmo no caos, mesmo no tempo. A gente não é só o que fizeram a gente ser, tem mais aqui do que dá pra ver. E mesmo perdido, mesmo sem direção, ainda existe força no coração. Não é só
abandonar no caminho, mesmo quando tudo parece sozinho. Porque mesmo no fundo dá pra perceber, tem algo dentro querendo viver. Enquanto isso ainda existe motivo pra seguir. Então respira, mesmo sem entender, continua mesmo sem saber. Porque às vezes o maior ato de luz é não desistir, mesmo quando tudo reduz. Talvez não seja perda, só esquecimento. E mesmo no caos ainda existe um centro. Eu vi a gente e não acabou. Mesmo com tudo, algo ficou, algo vivo dentro de cada um, algo que o mundo não consome. E se isso ainda tá aí, então ainda dá pra reconstruir. Porque no meio de tanta distração ainda existe caminho de volta pro que é seu.